se eu te dissesse que na Idade Média um papa simplesmente desapareceu e um rato foi julgado por heresia, talvez até virando bispo? Prepare-se para os mistérios mais absurdos que a história já viu. A Idade Média, um período de fé inabalável e escuridão profunda, de cavaleiros e pragas, de catedrais imponentes e superstições grotescas. É uma era que para muitos se resume a castelos e reis, mas as suas sombras escondem segredos tão inacreditáveis que desafiam a própria lógica. Não estamos falando de lendas de dragões ou bruxas, embora essas também existissem. Estamos falando de eventos ou de crenças tão arraigadas que a realidade se dobrava ao bizarro. Imagine por um momento os corredores úmidos e frios do Vaticano, iluminados apenas por tochas bruxuleantes. A fumaça do incenso paira no ar, misturada ao cheiro de mofo e segredos antigos. Em algum ponto dessa história milenar, sussurravam: um papa desapareceu. Não morreu. Não abdicou. Simplesmente sumiu. A Igreja, uma instituição de poder e tradição implacáveis, teria um buraco em sua linha de sucessão, um enigma velado por séculos de silêncio. A verdade é que a história oficial registra uma continuidade quase perfeita de papas, mas as lendas, as lendas, elas contam histórias mais sombrias, mais fascinantes. E entre elas uma se destaca, a do papa que desapareceu de uma forma muito mais dramática do que um simples sumiço. A história do Papa João VIII, ou como alguns ousavam sussurrar, a do Papa Joana. Sim, você ouviu direito. A lenda mais persistente e chocante da Idade Média fala de uma mulher que, disfarçada de homem, ascendeu ao trono de São Pedro. Joana, uma jovem brilhante e sedenta por conhecimento, teria se disfarçado para ter acesso à educação negada às mulheres de sua época. Seu intelecto era tão vasto, seu conhecimento tão profundo, que ela escalou as fileiras da Igreja, adotando o nome de João Anglicus. Ela teria sido eleita Papa, governando a cristandade por mais de 2 anos. A lenda atinge seu clímax durante uma procissão. Em meio à multidão em êxtase, o impensável acontece. O Papa Joana entra em trabalho de parto. Ali, em plena rua, diante de milhares de fiéis horrorizados, a verdade é revelada. O destino dela varia nas diferentes versões da lenda. Algumas dizem que ela foi apedrejada até a morte, outras que foi exilada em um convento. O que importa é o impacto. Um papa que desapareceu da história oficial, substituído por um vazio ou por uma reescrita, para esconder uma verdade tão escandalosa. Essa lenda, por mais que hoje seja amplamente considerada ficção, persistiu por séculos. Textos medievais, como a Crônica Universal de Metz, a mencionam como fato. Durante muito tempo, acreditou-se que a Igreja instituiu um ritual para verificar o sexo do novo papa, com um clérigo apalpando as partes íntimas do eleito enquanto proclamava: Duos testiculus habet et bene pendentes. Ele tem 2 testículos e eles pendem bem. Isso, claro, é mais uma camada de lenda sobre lenda, mas mostra o quão profundamente a história do Papa Joana se infiltrou na consciência medieval. Ela desapareceu dos registros oficiais, mas viveu e ainda vive nos anais dos mistérios mais bizarros da história. Mas se um papa sumir é estranho, o que dizer de um rato sendo levado a julgamento? E mais, o que dizer de um rato que, segundo a tradição popular, chegou a ser considerado um bispo? Prepare-se, porque a Idade Média tinha uma fascinação peculiar por tribunais, e não apenas para humanos. Você pode achar que é uma piada, mas os julgamentos de animais eram uma realidade chocante na Idade Média e início da Idade Moderna. Sim, porcos eram acusados de assassinato e enforcados em praça pública. Gafanhotos eram citados em tribunais por destruir colheitas e até mesmo vermes eram excomungados por bispos em cerimônias solenes. A lógica por trás disso era complexa e, para nós, completamente absurda. Acreditava-se que os animais, especialmente aqueles que causavam danos, eram instrumentos do diabo ou que possuíam uma forma de consciência que lhes permitia cometer crimes. Além disso, a lei medieval era tão abrangente que poucos escapavam de seu alcance, nem mesmo a fauna local. Em um caso notório em 1587, na Suíça, uma infestação de roedores foi levada a julgamento. Não foi uma farsa. Houve um promotor, um advogado de defesa e até mesmo uma citação formal para os ratos comparecerem ao tribunal. Quando, obviamente, eles não apareceram, o advogado de defesa dos ratos argumentou que a viagem era perigosa e que eles não podiam ser responsabilizados por sua ausência. É hilário, mas também profundamente revelador da mentalidade da época. E é aqui que o rato que virou bispo entra na nossa galeria de absurdos. Embora não haja registros oficiais de um rato literalmente sendo ordenado bispo, a ideia não é tão distante da realidade bizarra dos julgamentos de animais. Pense,
Se um animal podia ser excomungado, ou seja, expulso da comunidade cristã, uma punição reservada aos mais graves pecadores humanos, isso significa que ele era de alguma forma considerado parte dessa comunidade. Ele tinha uma alma, ou pelo menos uma capacidade de ser influenciado pelo bem e pelo mal. A lenda do rato-bispo provavelmente surge como uma extrapolação folclórica da loucura dos julgamentos de animais. Se um rato podia ser julgado defender-se através de um advogado e ser condenado ou absolvido, o que o impedia de, na mente popular, alcançar um status ainda mais elevado na hierarquia bizarra que a Idade Média construiu para a natureza, é a culminação da ideia de que a lei e a fé eram tão onipresentes que poderiam se aplicar a qualquer criatura, elevando-as por um breve e insano momento a um patamar humano ou até mesmo divino. É a prova de que a linha entre o sagrado e o profano, o racional e o absurdo era incrivelmente tênue, mas os mistérios absurdos da Idade Média não param por aí. Se você achou um papa desaparecido e um rato julgado estranhos, espere até ouvir sobre o Sínodo Cadavérico. Em 897 d.C., o Papa Estevão VI desenterrou o corpo de seu predecessor, o Papa Formoso, que estava morto há 9 meses. Ele o vestiu com trajes papais, sentou-o em um trono e o submeteu a um julgamento. Sim, um julgamento de um cadáver. O corpo decomposto foi acusado de várias violações canônicas, condenado, e seus dedos da mão direita, usados para a bênção papal, foram cortados. Depois foi jogado no rio Tibre. É um dos episódios mais macabros e bizarros da história papal, um verdadeiro espetáculo de horror e vingança póstuma. E que tal a obsessão por relíquias? Fragmentos de ossos, cabelos, dentes ou até mesmo pedaços de roupa de santos eram venerados como objetos de imenso poder. A demanda era tão alta que o mercado de relíquias falsas floresceu. Havia múltiplos braços de São João Batista, cabeças de Maria Madalena e incontáveis fragmentos da verdadeira cruz. Algumas relíquias eram francamente bizarras, como um frasco de leite da Virgem Maria, ou até mesmo uma pena da asa do arcanjo Gabriel. A credulidade da época era tão vasta que qualquer coisa podia ser transformada em um objeto de fé e veneração, contanto que houvesse uma boa história por trás. A Idade Média foi um caldeirão de fé e superstição, de erudição e ignorância, de glória e grotesco. Os mistérios e absurdos que emergiram dessa era são um lembrete vívido de que a história é muito mais estranha e muitas vezes mais divertida do que a versão polida que encontramos nos livros didáticos. Ela nos força a questionar o que é real, o que é lenda, e como a mente humana, em épocas de grandes pressões e crenças profundas, pode criar realidades que desafiam toda a lógica. Desde papas que desaparecem nas brumas da lenda até ratos que se veem enredados nas teias da justiça humana. A Idade Média é um tesouro de histórias que continuam a nos fascinar e a nos arrepiar. Elas nos mostram que por trás da fachada de austeridade e devoção existia um mundo de maravilhas e horrores insuspeitos. Se você se sentiu intrigado por esses segredos e quer mergulhar mais fundo nos cantos esquecidos da história, deixe um like e se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios que vamos desvendar juntos. A verdade ou a lenda está lá fora, esperando para ser descoberta.